Seja muito bem-vindo ao 2Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está no Mark Murray Auditorium, aqui no basement do Acton Institute. São muitas palavras em inglês. Eu tô nos Estados Unidos, vocês sabem disso. Eu tô procurando um lugar pra gravar aqui dentro do meu escritório, porque na casa que eu tô morando, no apartamento que eu tô morando, com 2 crianças é impossível gravar vídeo. Então eu trouxe meu equipamento pra gravar aqui no escritório de onde eu tô contribuindo como Visiting Fellow aqui no Instituto, o Center for Social Flourishing. É esse o nome? Social Development. Eu esqueci o nome do centro que eu tô trabalhando, que eu sou um jumento. Mas esse é o Pergunta Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje dos membros do canal. Se você quer apoiar esse canal para que ele cresça mais, possa ir mais longe, considere tornar-se um membro. Por um valor pequeno, você participa com a gente aí de um grupo do Telegram, onde suas perguntas são enviadas e respondidas. Geralmente eu respondo todas as perguntas dos membros quando eles mandam, não sobra ninguém, tá bom? Pergunta aqui do Neto Nascimento. Pastor, por que não voltar com os vídeos do Ministérios Fracassados? Nos edificava demais. Olha, não sei se você sabe, eu fiz aquele web documentário, Total Low Budget. Eu vou começar a ser o tipo de babaca que coloca palavras em inglês no meio das coisas em português, só pra... Total Low Budget, entendeu? Baixo orçamento total. Eu acho que eu gastei R$300, foi R$500 pra fazer aquele documentário inteiro, mas que edificou muita gente aqui no YouTube, onde eu falo sobre o que significa o Ministério de Sucesso. O Ministério de Sucesso não é fama, não é, sei lá, viajar para os Estados Unidos para poder fazer suas pesquisas. O Ministério de Sucesso não é ter patrocinadores, não é ser famoso, não é vender muitos livros. O Ministério de Sucesso é ser fiel. E lá, tá tudo lá, naquele documentário. É muito legal voltar às coisas antigas para poder repensar. Às vezes eu queria fazer uma nova versão do Ministério dos Fracassados, queria desenvolver, sei lá, regravar, reentrevistar, fazer o 2.0, mas acaba que, sei lá, algumas coisas tem que ficar pra trás e fazer outras depois. Não tem como você ficar voltando a tudo que você fez pra tentar fazer de novo. Tá lá, tá feito, tá construído, tá mal feito, né? Como uma coisa daquele período acaba sendo, né? Mas você tem que fazer coisas mal feitas pra poder fazer bem feitas. Eu acho que fica aqui uma grande lição, tá? Pro pessoal da internet. Se você não estiver disposto a fazer coisas mal feitas, você não vai fazer nada bem feito. Eu lembro quando Vinícius Mussama Pimentel, meu grande amigo, trabalha no Ministério Fiel, quando eu era voluntário do Voltemos ao Evangelho e eu tava meio inseguro com o Ministério da Pregação. E ele me disse isso uma vez, nunca esqueci. Ele disse: se você for esperar pregar igual o Nicodemos para começar a pregar, você nunca vai pregar igual o Nicodemos, né? Então, o que ele estava querendo dizer é que se eu for esperar fazer tudo bem para começar a fazer, eu nunca vou fazer, porque você só aprende a fazer bem fazendo. Eu concordo muito com o que o Jonas Madureira diz, por exemplo, que você tem que se resguardar, né, da fama, da aparência, de estar em público e tal, para fazer o dever de casa, para fazer seu trabalho de bastidores, para estudar, para aprender, para ler. Eu acho que se a gente não tiver um trabalho de bastidor bem feito, se a gente não tiver o nosso tempo de preparo, não é, que tem um período mais intenso na vida, então vai progredindo, né? A partir do momento que a gente tá já trabalhando no ministério e tudo mais. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue fazer nada com qualidade. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não levar isso às últimas consequências, ao nível de achar que a gente não tem que fazer muita coisa, tem que ficar parado e escondido em um nível absoluto, ao ponto da gente nunca realmente desenvolver o trabalho pro reino de Deus. E assim, eu tô já viajando em cima das coisas que o que foi perguntado aqui. Mas assim, não vou fazer outro Ministério Fracassados, alguma coisa assim, eu acho que não vai mais. Uma pessoa me perguntou recentemente, numa caixinha do Instagram: pastor, você considera que o seu ministério ainda é um fracasso? Eu acho que pra quem assistiu o documentário e entendeu o documentário, entendeu o ponto ali, né? O ministério foi um ministério fracassado, no sentido de não ser um ministério famoso, suntuoso, visto por muita gente. Hoje, as coisas mudaram muito na minha vida. Eu nunca imaginei que eu mudar esse ponto. Eu vim para os Estados Unidos por causa do ministério que eu desenvolvi, para apresentar a minha pesquisa como orador de rua, lá do Máfia dos Mendigos, de eu conseguir ser patrocinado por grandes empresas para produzir conteúdo aqui pro YouTube, de ter uma igreja crescente e tudo mais. São coisas que eu absolutamente nunca imaginei que aconteceriam. De eu viajar o Brasil inteiro pregando em grandes eventos, grandes conferências, grandes igrejas, publicando livros por grandes editoras. São coisas que fazem com que o meu ministério não seja mais considerado um fracasso no sentido humano, né? Que é que a gente diz ali no documentário. Mas meu ministério pode se tornar um fracasso diante de Deus. E essa é a grande questão, né? Ministérios bem-sucedidos diante dos homens podem ser ministérios fracassados diante de Deus. Quando a gente vende nossa integridade, quando a gente faz concessões à ética bíblica em nome de sucesso, fama ou relevância, quando as nossas motivações são colocadas no lugar errado, ao invés de sermos motivados pela palavra, motivados pela glória de Cristo, a gente acaba procurando a nossa própria glória, o que quer que seja, não é? Então tudo isso acaba sendo um risco para qualquer um que faça o ministério de forma pública. Então esse é o ponto. Tem a pergunta aqui do Emilis Ferreira: o que é tomar o nome de Deus em vão? E por que o cupom Jesus não o é? Olha que pergunta legal, não é? Tomar o nome de Deus em vão, não é? Para mim tem a ideia de carregar esse nome em vão. Eu não acredito que tomar o nome de Deus em vão está atrelado a falar o nome de Jesus, a pronunciar verbalmente o nome de Cristo. E aí não posso pronunciar o nome de Cristo em vão. E parece estar mais atrelado à ideia de carregar esse nome. A palavra ali hebraica também traz essa ideia de carregar alguma coisa, de levar alguma coisa. Que faz com que a gente possa interpretar que ali não é falar o nome de Deus, mas é levar o nome dele
evocá-lo, não é, no sentido de sua presença e de sua relevância e de quem ele é, de uma forma que não seja útil. Claro que isso gera uma aplicação possível, que é a ideia de não simplesmente proferir esse nome de forma leviana, não é? Porque o nome dele é santo, é um nome sagrado. Você não usa de forma leviana o nome de Deus. Agora, usar de forma leviana significa o que necessariamente, não é? Significa usar com jocosidade, significa usar o nome de Deus de uma forma que seja ímpia, de uma forma blasfema, usar o nome de Deus de uma forma que o desagrade, que o desonre, de uma forma que não seja expressando, não é, a sua grandeza e a sua beleza como ele é. Eu acho muito estranho algumas pessoas, que é um costume bem americano também, de não usar o nome de Deus como interjeição, por exemplo, de surpresa, quando você pede bênção, quando você pede misericórdia, alguma coisa assim. Tem gente que, por exemplo, acha que é pecado falar ai meu Deus, alguma coisa desse tipo. Quando na verdade é claramente um pedido, uma interjeição, mas que pede, né, de alguma forma que Deus seja relacionado àquilo, ou então, pelo amor de Deus, usado com consciência do que aquilo significa. Eu não acho que isso é um texto contra expressões idiomáticas, né, que carregam o nome de Deus de alguma forma. Eu acho que isso é uma forma, inclusive, de trazer Deus para a nossa cultura e para o modo como a gente estabelece a nossa vida. Mas aí a minha própria leitura, quem pensa diferente, tá tudo bem também. Agora, usar o cupom Jesus lá na Growth, eu pensei na eficácia disso de duas formas. Primeiro, é uma forma de evangelizar o pessoal da Growth. Eu pensei é uma empresa descrente, né? Todo mês esse pessoal descrente vai ver lá um monte de compra que tem o nome de Jesus. O nome de Jesus sendo usado ali. Os funcionários que vão estar lá, o dono, o pessoal que vai estar ali vai ver, poxa, Jesus tá aparecendo aqui de alguma forma. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa em que coloca pessoas descrentes para terem contato com algum nível de elementos de fé. Por isso que eu não quis usar teologia, não quis usar 2 dedos, alguma coisa assim. Por mim, todos os cupons seriam Jesus aqui do canal. Mas nem sempre só a gente que escolhe o cupom. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer há algum tempo, quando eu comecei a colocar descrentes para trabalhar para mim, não é? Eu poderia contratar apenas crentes, né, para trabalhar para mim, mas em alguns momentos eu coloquei descrentes para trabalhar, para que esses descrentes tivessem contato com o conteúdo crente. Então, já coloquei descrente para transcrever vídeo meu, já coloquei descrente para revisar a gramática, descrente para fazer alguns trabalhos que envolviam contato com o conteúdo que eu produzo, na motivação da pessoa ter contato com o conteúdo cristão, não é, que aparece para ela. Em segundo lugar, eu imaginei usar o cupom Jesus porque o mundo da musculação já é muito estigmatizado, não é, nos meios religiosos. E falar de musculação, falar de academia, para muita gente é falar de alguma coisa que é errada, feia, uma coisa que não envolve a fé de fato, que Jesus não pode estar atrelado com isso. E eu queria dizer, cara, e sempre tem um risco, não é? Do envaidecimento, da vaidade, da imodéstia quando a gente fala de academia. Colocar Jesus, não é, como o cupom que é colocado ali quando você vai comprar o seu suplemento e o que é que seja ali na Growth, pra mim é uma forma de você deixar muito claro pra você mesmo, pra você que tá comprando, certo? É uma forma de lembrar, cara, eu tô fazendo isso aqui pra Jesus, né? Eu achei que algumas pessoas iam achar esquisito, mas menos gente do que eu imaginei, sabe? Mas eu gosto muito do que Lutero fala, né? Um grande princípio protestante, de que o trabalho que a gente faz fora, né, da vida eclesiástica é um trabalho para a glória de Deus tanto quanto qualquer outra coisa. Então, quando Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, eu acho que ele inclui quer comais barrinha de proteína, quer tomar isso, whey protein da Growth, né? Faça tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Então, seja levantando peso, teu crossfit, tua musculação, tua academia, faça para a glória de Deus. Então, a minha ideia era poder dizer, é para a glória de Deus que a gente vai comprar suplemento, é para a glória de Deus que a gente vai cuidar da saúde, é para a glória de Deus que eu vou para academia, é para a glória do nome do meu Senhor. E do meu Senhor somente. Então por isso eu quis colocar o cupom Jesus lá na Growth. E por mim eu faria a mesma coisa com várias outras coisas que a gente tem aqui. Esse é cupom Jesus em todos os outros patrocinadores, para poder deixar clara essa ideia de que, cara, a minha vida inteira, cada detalhe da minha vida é vivida para a glória desse Jesus. Infelizmente ainda existe um nível de dualismo muito grande que faz algumas pessoas pensarem que essas partes da vida delas é uma coisa errada. Então eu não posso colocar o nome de Jesus para comprar uma coisa, porque o capitalismo é uma coisa feia. Ou eu não posso usar o nome de Jesus como relacionado ao suplemento que eu vou ter, porque cuidar do corpo é uma coisa feia. Ou talvez para uma blusa, ou para calvície, o que é que seja, qualquer produto que você compre. E pelo contrário, eu acho que a gente tem que colocar mais de Jesus em tudo isso, mais de Cristo, e dizer isso é pra Deus, isso é um culto, isso é uma coisa que eu vou fazer pra glória do meu Senhor, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou pra academia, não é por outra coisa. E se houver no meu coração vaidade, se houver no meu coração orgulho, se houver no meu coração qualquer coisa lasciva, que Cristo tire isso de mim, tire isso dentro do meu coração, para que eu possa viver a minha vida integral, entendendo que não existe nenhum centímetro quadrado da minha existência que Jesus não diga é meu. Então é dele, o suplemento é dele, a academia é dele, o trabalho é dele, o mercado é dele, a pedagogia é dele. Todo pequeno detalhe da nossa existência é feito completa e exclusivamente para a glória do nosso Senhor. É por isso, tá lá. Inclusive, né, já que você levantou a bola aí, lá na Growth Suplementos você tem o whey protein, você tem tudo que você precisa. Usando o cupom Jesus, você tem acesso a excelentes suplementos e você ainda apoia o nosso canal para que o nosso canal continue crescendo, não é, para a glória do Deus vivo e divulgando boa teologia aqui pelo YouTube. Vai lá na Growth Suplementos, G Suplementos,
e aproveite os preços e a qualidade dos produtos da Growth. Pergunta aqui do Fred: como você entende o comando de Jesus em Mateus 5,42? Dê a quem lhe pede e não volte as costas daquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Seria correto assumir que devemos dar somente quando existe necessidade legítima ou sempre que requisitado? Eu entendo que esse é um texto sobre a necessidade legítima, tá? Eu acho que esse não é um texto para que qualquer pessoa que te peça qualquer coisa receba. Mas qualquer pessoa em necessidade, qualquer pessoa que você percebe que existe, que está aí em situação realmente de precisão, como a gente fala no Ceará, há um cenário de precisão. Eu acredito que esse é o lugar onde você tá. Qualquer pessoa que precisa, você estará lá para servir. É um texto muito duro, né? Qualquer pessoa que precisa, qualquer pessoa em necessidade, pede uma coisa emprestada, você tá ali para fornecer, para ajudar as pessoas em suas necessidades. Porque se a gente nos coloca como instrumento de Deus para ajudar quem tá em necessidade, quem nós somos no fim das contas, né? Será que estamos representando realmente Jesus Cristo em sua inteireza, em seu amor, em sua misericórdia, no sacrifício que ele fez pelo bem dos outros? Então qualquer pessoa que precise, né, pedindo ajuda, você vai e ajude. Já é pesado bastante, já é uma coisa difícil bastante. Isso não significa, não é, que alguém que está sendo esperto, gaiato, tá tentando se aproveitar de você, vem te pedir alguma coisa, você é obrigado a dar, não é feito um trouxa, não é? Ser cristão às vezes vai parecer com ser trouxa, deixar isso aqui registrado, mas você não tem que ser trouxa de verdade aqui no caso. O cara tá claramente tentando fazer uso, né, da sua boa vontade para se beneficiar, e você não precisa necessariamente assentir a isso, certo? O que realmente significa no partir do pão em Atos 2,42? Se trata da Santa Ceia ou das refeições diárias? Eu entendo que é da ceia, tá? Eu entendo que é da ceia. Partir do pão é um termo muito comum que é usado no Novo Testamento para falar da ceia, certo? Então, eles ceiavam, não é, constantemente ali. Partir do pão poderia ser um termo genérico também usado para falar de alimentação, mas tornou-se um termo muito comum na literatura apostólica para falar da Eucaristia. Então, não me parece ser outra coisa não. O cristianismo veio realmente do judaísmo? Em que momento houve essa ruptura total? Sim, o cristianismo veio do judaísmo, Jesus era um judeu, e o cristianismo é aquilo que o judaísmo deveria ter se tornado. Todo o judaísmo deveria ter virado cristianismo. Aqueles que não se tornaram cristãos, né, sendo judeus, abandonaram o caminho que o judaísmo deveria ter seguido. Onde houve essa ruptura? Com a vinda de Jesus, com a apresentação do que é o cristianismo, com a descida do Espírito Santo, então com a nova vida da fé que a gente passa a viver na nova aliança, certo? Todos os membros da antiga aliança deveriam ter virado membros da nova aliança. Aqueles que não viraram membros da nova aliança eram aqueles que não eram verdadeiramente filhos de Abraão. Pergunta do João: acho que existem situações em que mentir é a coisa moral a se fazer. A prostituta Raabe mentiu e foi recompensada por isso. Se um nazista pergunta se seu vizinho é judeu, você mente. Eu não sei se é uma pergunta. Não, tem uma pergunta antiga aqui. Eu não sei se agora o cara tá respondendo a pergunta antiga. É isso? Eu me perdi agora aqui. Mas já que eu li aqui, só para deixar claro, vai no livro de ética do Norman Geisler, ele vai desenvolver vários modelos éticos e ele vai apresentar o modelo ético que eu acredito, também é o que ele acredita, chamado de absolutismo graduado. É a ideia de que existem verdades objetivas em cada padrão moral, mas que existem coisas mais importantes do que outras, não é? Então, se eu preciso mentir para salvar uma vida vem antes, não é, de falar a verdade, por exemplo. Então, quando você pensa nas parteiras hebreias, você pensa na prostituta Raabe, você tem vários cenários no Antigo Testamento em que pessoas mentiram para proteger vidas. E isso é uma coisa louvada por Deus. Então, quando você está no cenário de nazismo e você mente, tem judeus aqui no seu porão, você diz não tem não, eu vi eles fugindo para lá, ou o que é que seja, você não está cometendo um pecado, você está tentando salvar uma vida ao mentir a uma autoridade que quer matar aquelas pessoas de forma completamente indevida, obviamente. Mas aí a argumentação, não é, para defender essa posição, tá lá no livro do Geisler, você pode ir lá para se aprofundar. Eu tô só dizendo qual é a posição que eu sigo e como é que eu interpreto. A defesa maior disso precisa de um vídeo inteiro. Faz muito tempo que eu quero gravar um vídeo sobre absolutismo graduado. Eu tô devendo muito, tá? Mas o que eu faria é basicamente resumir o capítulo do Geisler. Então você pode ir lá no livro do Norman Geisler, se você quiser, até eu fazer aí o resumo do capítulo dele pra você aqui na internet que quer saber um pouco mais sobre isso. Pergunta do Gleidson: cachorro ou gato? Qual é a preferência da tua família? Filho. A preferência da minha família é filho. O que eu disse pra minha esposa é que quando eu tivesse com muita vontade de pegar um cachorro, eu arrumaria outra criança. Então a gente teve um outro filho. Assim que der vontade de ter cachorro de novo, eu vou atrás do terceiro. Mas a nossa preferência é pro cachorro. Se for pra escolher entre gato e cachorro, vai ser cachorro. A gente prefere cachorro. Todo respeito aí, não odeio os gatos. Não odeio os gatos, certo? Só prefiro cachorrinho. Débora, quais são os livros de apologética que você mais gosta? Rapaz... Eu gosto muito da apologética do William Lane Craig. Desculpa aí o pessoal pressuposicionalista, o pessoal aí que é muito fã da apologética de Gordon Clark, Ivan Til e tal. Eu sou fã do William Lane Craig ainda, apologética evidencialista básica, um negócio bonito, lindo, cheiroso. Gosto muito. Então você pode ir na apologética contemporânea, né? Em inglês é o Reasonable Faith. Você pode ir no Em Guarda, né, que tem em português. Qualquer coisa que o Lane Craig escreveu, pode ir nele, que ele é muito bom. Eu não concordo com as coisas que ele fala sobre molinismo, obviamente. Eu não sou um arminiano, digamos assim, como ele é, né? A visão dele de liberdade humana é bem diferente da minha. Então tem algumas coisas que ele vai explicar que eu não sigo totalmente, mas eu acho que a apologética básica dele é muito boa, muito boa. E aí você vai pra Alistair McGrath, né? Eu gosto muito do McGrath, eu gosto muito do Norman Geisler. Não tenho fé suficiente pra ser ateu, muito bom. Eu gosto do Louis Strobel.
no Em Defesa de Cristo. São materiais muito bons, cara. Apologética, assim, bem introdutória. E aí, se você quiser ir pra uma coisa mais filosófica, aí você começa a discutir Cornelius Van Til, você vai pra Gordon Clark, mas aí já é uma parada que eu acho muito inaplicável no sentido prático da apologética. Muito inaplicável. Num gabinete, sentado no escritório, discutindo, né, as maravilhas da apologética pressuposicional, acho muito legal, gosto muito e concordo muito com tudo. Eu só acho que na prática, acho que na vida real, quando você senta com um ateu pra conversar, nunca funciona muito, né, nunca dá muito certo. Pelo menos é a minha experiência. Quem tiver uma experiência diferente, tá tudo bem, você pode comentar aí embaixo a sua experiência com a apologética pressuposicional. Você ainda mantém a opinião de que pessoas solteiras não devem adotar? Se sim, qual a base teológica? Eu não tenho nenhuma base teológica pra isso não, tá? Você perguntar pra mim, qual é a base teológica pra que solteiros não adotem? Eu acho que em um cenário em que não existem famílias, não é, para adotar, um solteiro poderia talvez adotar, porque é melhor que o solteiro adote do que a criança ficar no abrigo. Mas existem mais famílias tentando adotar crianças do que crianças para serem adotadas. Isso é um fato no Brasil. Então, para mim, faz muito mais sentido que famílias adotem essas crianças do que solteiros adotem essas crianças. Eu tenho um problema com homens adotando, para começar. Um homem solteiro adotando é uma coisa que para mim é um problema muito sério, porque isso abre muita brecha para abuso. Sei que abusos acontecem em famílias, mas eu acho muito esquisito um homem solteiro adotar crianças. Eu ficaria, sei lá, mas pode ser meu preconceito também. Mulheres solteiras têm um risco menor, porque há menos casos de abuso envolvendo mulheres com crianças, mas também é um risco em algum sentido, né? Mas eu acho que a presença de um pai e de uma mãe em casa é muito boa para a criança. Se é de escolher entre um pai e uma mãe adotar uma criança e uma pessoa solteira adotar uma criança, um pai e uma mãe deveria vir na frente, né? Deveria ter uma prioridade. Então, assim, num cenário, não tem ninguém pra ficar com essa criança. Pô, é melhor que um solteiro fique do que ninguém. Mas pra mim, pai e mãe adotando é a melhor coisa. Então, como a gente sabe como é que as coisas funcionam, um solteiro, né, adotando, muitas vezes vai pegar uma criança que poderia ir pra uma casa com uma família completa, com pai e mãe servindo de modelos ali pra eles. Até porque você vai ter um modelo de masculinidade, um modelo de feminilidade, vai ter uma construção familiar um pouco maior, que pra mim é muito mais vantajoso do que ter uma pessoa só. Iago, mas às vezes é melhor uma pessoa só, às vezes você tem abuso. Cara, aí se você for pensar nos cenários possíveis, é aquela velha história, né? Se vaca voar, chove leite. Você pode pensar em todos os cenários possíveis. Via de regra, me parece muito mais interessante que um homem ou uma mulher adotem uma criança ao invés de apenas um adulto. Você é a favor da retirada do trecho de João 8 sobre a mulher adúltera e o final de Marcos 16? Sim. Eu não prego sobre o texto da mulher adúltera. Lá na minha igreja eu expus o evangelho de João inteiro no culto e fiz expondo versículo a versículo. Quando chegou na parte da mulher adúltera, eu não acredito que é um texto canônico. Eu acredito que são a adição posterior. As nossas bíblias brasileiras, elas tendem a colocar essa passagem porque a filosofia de tradução e a filosofia editorial das bíblias no Brasil é de pecar pelo excesso e não pela falta. Então, qualquer texto polêmico, qualquer texto que a crítica textual não tem certeza é colocado lá, ponto. No máximo vão colocar um rodapé para dizer que aquele texto não está nos melhores manuscritos, vão colocar ali colchetes ou o que quer que seja. Mas algumas bíblias já não trazem o texto, tá? Da mulher adúltera. Eu não prego nesse texto. Então o que é que eu fiz? Quando eu cheguei no texto da mulher adúltera, eu fiz uma palestra para a igreja sobre crítica textual e expliquei por que é que o texto da mulher adúltera não era um texto canônico. E aí, na semana seguinte, eu fui e expus a passagem seguinte. Então, já não prego um texto da mulher adúltera. O final longo de Marcos também. Eu sou muito convicto que o final longo de Marcos não é um final canônico. Não tá na Bíblia. Se você não sabe, o final longo de Marcos, né, que é o que a gente tem nas nossas Bíblias, é um dos vários finais de Marcos que existem na manuscritologia. Hoje a gente entende já que Marcos tem um final curto. Marcos não tem o relato da ressurreição. Não está lá. Essa parte do relato com grande comissão e tudo mais. Mas aí é outra polêmica de crítica textual. Quem melhor explica sobre isso é Daniel Wallace nas palestras que ele deu aqui no Brasil. Tá lá no YouTube da escola Charles Spurgeon. Vale a pena, sei lá, também dar uma conferida. O que fazer quando vem o desânimo? Eu estou à frente dos jovens e do louvor e dou aula na EBD. Mas as coisas não acontecem, a gente se dedica, gasta tempo com reuniões, pessoas não aparecem. Por mais que me dedico, não consigo mudar a realidade à minha volta. Isso também acontece no casamento e quase todas as áreas da minha vida. A sensação é que Deus está ali a tudo isso e não tem um ânimo pra continuar. Cara, olha, a vida é isso, tá? Em certo sentido, a vida é lidar com esses momentos de altos e baixos, onde a gente tem sucessos e fracassos, vitórias e derrotas. Às vezes a gente tem mais derrotas que vitórias. A vida é esse eterno perde-ganha, em que no dia a gente perde e no outro a gente apanha. Mas já dizia o sábio que nem por isso a gente vai fugir da luta. E não vai baixar a cabeça. E não continue a música não, porque daí pra frente a gente não é family friendly, tá? Mas a gente tem que ter força pra encarar a vida. Porque qual é a alternativa? Qual é a alternativa a ter força pra encarar a vida? É não encarar a vida, é desistir de tudo, é não tá lá, certo? Não tá lá lutando por aquilo que é bom, que é útil, que interessa, que é importante pra gente. Então a gente precisa confiar em Deus nesse sentido, né? Pensa em Jó, que passou por aquele período de provação tão intensa. Jó não sabia porque é que ele viveu o que viveu. Muitos de nós vivemos a vida de Jó a vida inteira. Muitos de nós vão viver uma vida de dor e de sofrimento ao longo da vida, né? A certeza que nós temos em Deus não é que essa vida vai dar certo, não é que as coisas vão funcionar, não é que a gente vai ter progresso.
A certeza que temos é que um dia encontraremos Cristo face a face. É isso que importa. É que a presença dele está conosco nos dias ruins. É que o Espírito ora ao nosso lado. Então a gente tem que vencer essa cultura de sucesso, essa cultura de performance, essas falsas promessas de que tudo vai dar certo na nossa vida, para que a gente possa viver diante da certeza de que um dia a vida vai encontrar aquele que é o certo. E que quando nós o encontrarmos, todo o sofrimento daqui vai ter valido a pena. E que toda lágrima do nosso rosto vai ser limpa por ele. A promessa, então, é que haverá lágrimas nos nossos rostos. O Apocalipse só se cumpre em nós quando a gente chora. Por isso que é bem-aventurado o que chora. Por isso que é bem-aventurado o que é fraco de espírito. Por isso que é bem-aventurado aquele que está numa situação de injustiça, ansioso por justiça. São aqueles que são os menores, os fracos, os que nada têm, que vão encontrar a bem-aventurança no fim das contas. Então, a gente encontra nele nossa força e esperança quando a gente passa por toda essa dificuldade com confiança nele. Oro para que sua vida possa ir melhor, mas quando a vida não vai bem, a gente tem que conseguir olhar para além dessa vida, porque a gente vai semeando com lágrimas nessa vida para colher quando o sol do meio-dia se levantar sobre todos nós em Cristo Jesus. Iago, como combater a preguiça e a indisciplina? Olha, indico que você leia 6 Sermões contra a Preguiça, de Thiago Cavaco, um dos meus autores favoritos do mundo, meu pregador favorito. 6 Sermões contra a Preguiça é um material maravilhoso para te ajudar a lidar com isso. Tem um capítulo no livro Pecados Aceitáveis, que eu sei que ele tá esgotado, mas já tá indo pra gráfica, já pra pressão. Você consegue ler no Kindle. Tem um capítulo sobre 9 características da preguiça para te ajudar também. A principal coisa é você crer em Deus de que você foi feito pra operosidade. Você não foi feito pra preguiça, você não foi feito pra ficar parado, sem fazer nada, você foi feito pra ser operoso. Operoso para a glória do Senhor. Então, se você não consegue viver uma vida operante, você está fazendo mal, produzindo maldade, você está construindo maldade à sua volta. A gente às vezes acha que a preguiça é não fazer nada, mas na verdade a preguiça é um ato ativo, é objetivamente fazer o mal. O preguiçoso constrói o mal em torno dele. O preguiçoso destrói o que está em volta dele, ao invés de construir alguma coisa. Então, não fazer nada é por si só já fazer o que é mal. Então, ter a compreensão de que ao fazer nada você está fazendo alguma coisa, e fazendo uma coisa ruim, pecaminosa e maligna, você entende que você não pode se submeter a uma vida de preguiça e de inoperosidade. O que é e como aplicar a disciplina eclesiástica de acordo com a Bíblia? Parece que cada igreja aplica de uma forma e tem critérios diferentes, ao ponto que me parece totalmente arbitrário como elas aplicam. Gostaria de um norte para entender o conceito. Cara, disciplina eclesiástica tem que ser aplicado pela falta de arrependimento, ponto. Esse é o grande resumo. A pessoa está vivendo em falta de arrependimento, a pessoa não se arrepende dos seus pecados, ela está vivendo do jeito que ela quer, ela comete um pecado e ela não quer voltar atrás, aí pronto, é a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica é para casos de falta de arrependimento. E o que é a disciplina eclesiástica? É um processo que finda na excomunhão. Então, o processo de disciplina eclesiástica é identificar quem é crente e quem é descrente no exercício das chaves do reino, onde você vai desligar na terra quem você identifica como desligado nos céus pela falta de arrependimento, ou ligar na terra quem você identifica como ligado nos céus por viver uma vida de arrependimento. Então, essa é a disciplina eclesiástica. Não é deixar de castigo, não é deixar no banco, não é tirar do ministério, não é impedir de ceiar por alguns meses. A disciplina eclesiástica é o processo que vai findar na excomunhão, onde você convida a pessoa ao arrependimento para que ela largue o pecado, para que ela abandone o pecado, para que ela seja reconhecida como uma pessoa que realmente vive em fé e arrependimento porque crê em Jesus e abandona os maus hábitos. Claro, cada igreja tem a sua filosofia. Um livro muito bom é aquele que a editora Fiel publicou do Jonathan Leeman, certo? Sobre a incrível ofensa do amor de Deus. É maravilhoso. Explica muito bem como funciona a disciplina eclesiástica, a membresia. Vai lá, se você quiser sanar suas dúvidas, é ali que você vai encontrar o melhor material. Pastor, por que tantos crentes estão apoiando as teorias Red Pill, mesmo que não explicitamente? Vejo as coisas que me soam Red Pill até em páginas de feminilidade cristã. E muitos Red Pill usando passagens bíblicas para justificar cada coisa. O movimento Red Pill gosta de usar a Bíblia, tá? O movimento Red Pill gosta de fingir que é bíblico, mas muitos movimentos fazem a mesma coisa. Os movimentos de terra plana também usavam a Bíblia. Você lembra disso? O pessoal terra plana na Bíblia. O pessoal de Ratanabá, esse negócio todo também, não usava a Bíblia o tempo todo para provar seus pontos. Então, é muito comum que pseudociências e que movimentos esquisitos tentem usar a Bíblia para validar os seus pontos. Então, é muito importante que a gente tenha um relacionamento correto com a Bíblia e entenda a palavra de Deus pra gente se precaver de cada uma dessas loucuras que aparecem. É aquela velha história, né? Do cara que conhece notas falsas. O cara que identifica cédulas falsas, ele não fica estudando cada cédula falsa. Ele só estuda muito bem a cédula verdadeira. Então, se a gente conhece bem a Escritura, a gente vai saber identificar quando as falsificações da Escritura aparecem. Então, no primeiro momento, é importantíssimo que a gente possa entender a Escritura para que quando surgirem essas má interpretações, a gente saiba se defender. Eu já vi muita coisa de gente Red Pill, e é assim, o uso que eles fazem da Escritura é uma coisa completamente idiota, é sem desmiolado mesmo, pra começar. Só que acaba conversando alguma galera, né? Então muita gente que é frustrada emocionalmente, frustrada relacionalmente, muitos homens fracos. Homem fraco, Red Pill é coisa de homem fraco, entendeu? Muito homem fraco acaba caindo nessa cultura esquisita de misoginia, entendeu? Com as mulheres. Então é uma pena que muita gente caia nesse tipo de conversa, certo? Até porque muita gente acaba interpretando a Escritura da forma mais tacanha e machista possível. E aí acha nos movimentos Red Pill alguma guarida para suas próprias loucuras, para seus próprios pecados, para seus próprios erros, né? Então acaba que a gente precisa tomar cuidado mesmo, tomar cuidado com essas loucuras. Bom, esse é o Pergunta de Pastor de hoje, onde eu respondi aí as perguntas
do pessoal do grupo. Você pode fazer parte do grupo também, se você quiser, para estar com a gente apoiando esse canal. Se você quiser também apoiar esse canal, usa os nossos cupons, os nossos patrocinadores, para que a gente continue sendo apoiado na transmissão de boa teologia aqui na internet. Você gostou desse cenário? Esse cenário eu achei bem bonitinho. Me diga aí o que você acha. Eu posso voltar a gravar mais aqui se o pessoal deixar eu gravar aqui nesse ambiente. As luzes estão tudo ligadas aqui, eu não sei nem se elas ficam ligadas sempre. Só vi as luzes ligadas, sentei aqui e gravei. Então assim, deixa seu comentário, deixa sua pergunta aqui nesse vídeo, quero respondê-los também, sempre que for possível. Deixa aí like nas melhores perguntas que você encontrar, pra gente poder selecionar aí sempre as perguntas que vocês estão mais interessados em ouvir. Não deixe de se inscrever no canal pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. E usa o nosso cupom lá no site da Growth para aproveitar o melhor da suplementação alimentar que nós temos no Brasil. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.